sistema capitalista vem da industrialização. Ele vem empurrando um monte de emprego bom. Né? Então a gente não conseguiu, a gente foi se desindustrializando, o agro foi crescendo, o agro não dá uns empregos da hora. Os empregos do agro são uns empregos meio merda, porque tem muita máquina. Né? E a gente foi aumentando o emprego de serviço, então, beleza, a pessoa trabalha em outros empregos, mas não são de altos salários. Uma caixa de mercado não ganha tão bem. Sim. Tá ligado? Um frentista de posto também não, isso é serviço. Mas cadê a indústria? A indústria foi morrendo. Né? Então, e aí, ao não conseguir fazer essas reformas para realmente, por exemplo, uma China da vida conseguiu fazer isso, né? Dando um exemplo rápido. Aí você fica naquela dependência para sempre daquilo. Então, mas a China fez isso, né? Muito bem porque ela conseguiu conciliar máquinas e pessoas. Sim. O problema daqui é que, cara, eu tô entrando no ramo assim, mas vendo a perspectiva empresarial de uma outra forma hoje em dia. Porque você entende que no Brasil o empresário ele sofre bastante com taxas e etc, etc, etc. Porque como você pega um CLT, por exemplo, o cara sobre um CLT, ele paga exorbitante. Ah, sim, o empregador. Exatamente, sim. O empregador ele paga uma margem porque assim, por que o governo não abre mão de um pouco dessas taxas? Por que tem tanta empresa saindo fora de São Paulo e os RHs, as matrizes, tudo indo para interior e fica a mão de obra aqui em São Paulo? Porque a galera não está dando conta. Esse interior aqui está abrindo mão de alguns impostos para trazer quem tem a grana e gerar produtividade na região deles. Sim. Então, eu acho que assim, tem uma saída, mas o governo, as pessoas de poder, sei lá, porque eu não gosto de falar muitos nomes, porque eu não sei para onde vai quem. Mas para mim, eles estão abrindo mão disso para manter um padrão. Sim. Se você abre mão de... É aquela questão de venda. Vamos colocar a venda que eu sou vendedor. Justo. Ao invés de você ganhar tudo que você precisa em um produto, você divide e ganha por quantidade. Entendeu? Então aqui a questão é mesmo, eles podem ganhar o mesmo tanto que eles ganham se eles derem mais empregos, diminui um pouco a taxa, faz com que o empregador fique mais feliz por empregar, porque eu posso reduzir jornada de trabalho, sim. Eu posso aumentar o número de funcionários, eu posso fazer um monte de coisa, mas desde que eu não sofra com isso. Porque se o empregador dá um emprego, ele é o primeiro prejudicado. Porque o cara praticamente está pagando 2 funcionários em um. Sim. O cara recebe R$1.000 e aí o cara paga 2. Sim. Cara, eu acho que aí é uma grande mas dificuldade. Mas você não acha que, tipo, vamos... Até para você concluir aquela linha de assunto que você veio. Então, a gente tem lá o Bolsa Família e tal, que tem que ser algo que dura um tempo e tudo mais. Isso. Mas você não acha que, tipo assim, esse empregador, a gente às vezes está pensando numa empresa pequena, certo? Mas você não acha curioso? Eu até falei num outro episódio. O cara, eu trabalho no Pão de Açúcar de caixa. Você não acha incomum eu trabalhar de caixa e não conseguir fazer a minha compra do mês no Pão de Açúcar, eu ter que ir no atacadista, e aí o dono do Pão de Açúcar, ele nem lá ele compra, ele manda entregar na casa dele e pega de só do cara do caro. E aí, esse empresário, quando ele dá essa chorada, não tô falando o MEI ou o cara, eu tô dizendo esse cara aqui, porque é esse que planta na nossa cabeça esse raciocínio que você tá me passando. Esse cara aqui, quando ele chora, um dono de um Pão de Açúcar, um dono de um Oxo, o cara que trabalha no Oxo, acho que não compra lá nem a pau os bagulho. Você não acha meio doideira? Tipo, eu trabalhar no mercado e eu tenho que fazer minha compra em outro lugar porque o meu salário não dá e eu sei o valor do produto que tá passando. Tipo assim, sei lá, o sucrilho no Pão de Açúcar deve ser 40 a 50 conto. E eu sei que na atacadista ali é 20. Eu sei quanto que esse cara tá lucrando a mais no meu lombo aqui o dia inteiro. A gente, então, aí eu vou falar para você da perspectiva do lado de, não que eu esteja defendendo os empresários. Não, tá? nós estamos longe disso. Resenha, pô. Mas a questão é justamente os locais que se encontram esse ponto. Por exemplo, você pega hoje o Atacadão aprendeu que se ele estiver na periferia ele ganha muito mais. Sim. Porque você tem 1 milhão de comércios na periferia e você tem um restaurante na burguesia. Então, se você pega um Pão de Açúcar, você vai ver que ele está em lugares estratégicos. Então, ali, naquele preço, está embutido todo o custo do cara para ele manter-se naquela região. O cara que está num bairro mais tranquilo, você vê que a galera não se preocupa muito com o estabelecimento em si, com a estrutura. Porra, o Atacadão é um monte distante com produto lotado. Sim, sim. O cara não tem... É um estoque, para falar a verdade. Você Sim. compra dentro do estoque. No Pão de Açúcar, você tem um sommelier quando você vai na parte de vinho. Você tem um cara que te atende diferente nos queijos. Então, o custo para mim ali é diferenciado. E outra, as portas estão abertas, você compra onde você quiser. Então, eu que trabalho no Pão de Açúcar, eu sei que ali a realidade de quem frequenta ali é diferente da minha, que sou funcionário. Porque o Pão de Açúcar não foi feito para funcionários e para os clientes da região. O Atacadão foi feito para
pra galera, pra Mas você atacar Mas é que ele. você não escolhe Então, muito, eu porque penso às muito vezes, nisso. por exemplo, o Atacadão acho que é do grupo de um outro grupo, mas Sim. às vezes você não escolhe, porque se você, vamos lá, o cara que é funcionário aqui e compra lá, porque lá tem um preço mais econômico, ele tá comprando do mesmo grupo. Né? Então, assim, o grande problema do sistema que eu vejo, eu tenho muita crítica a grande empresário, muita. O Gui, a gente sabe aqui, pequeno empresário, eu não critico muito, e médio empresário, alguns. O pequeno empresário, praticamente, alguns anos atrás, provavelmente ele era um funcionário. Sim. Esse é o pequeno empresário. Ou ainda Ou- concilia, né? Sim. Agora, o grande empresário não é um herdeiro, muitas vezes nesse sistema. Sim. É um outro que realmente veio do zero, a gente sabe. Só que o sistema é malandro. Ele ainda quer mostrar que é uma regra você vir de baixo. Só que é uma exceção. Grande parte é herdeiro. Por exemplo, a gente tem os 10 bilionários brasileiros. Tirando um cara que é o sócio do Facebook, você tem banqueiro e vendedor de cerveja. Tá? É isso. Esses são os bilionários brasileiros. Certo. E eles não pagam muito imposto, sabe, Herbert? Se a gente for ver bem, a tributação que eles pagam é baixa. Pô, eu vou te dar um exemplo rápido Mas aqui. se a gente fizer uma tabela de quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, você vai favorecer todo mundo. Isso. Aí Agora eu o problema é concordo. quando você alinha. Mas quando é que você os alinha ricão- isso, mas é o que- pequeno não consegue crescer porque o próprio grande esmaga ele. Mas Só é porque que- o grande que exato, define Mas a lei. os caras que estão lá em cima que tem que pensar isso aí, Exato, cara. porque- Ô, senhores, ajuda nós aí, velho. Caralho. Porque quando você pede pra baixar o imposto, por exemplo, se tem sua empresa, se tem empresa de você pede pra baixar o imposto, é justo porque tua empresa é pequena, legal. Só que esse cara da grande empresa Não, que eu dá as concordo. cartas. Ele pega e fala, É. o cara, O você acha que grande o cara do pode Pão de ajudar o Açúcar paga pequeno? imposto pra Sim, caralho, o não, mercado tá na dele mão que ele dele. paga. Eu concordo, mas se eles fizerem uma reforma, aí eu concordo com a reforma e fazer isso. De tantos milhões a tantos milhões vai ser assim. De tantos milhões a tantos milhões é assim. De 1.000 a 1.000 é assim. Aí vai favorecer É, todo porque é uma- mundo. é, porque é uma vira uma reforma. escada justa. Sim. Que é o que a gente tá falando. Sim, Sim, Tá vendo concordo. como eu sou tranquilo? Não, Não, tem extremismo. Não, Então, porque assim, é uma a gente chega reforma. numa solução. Agora, Sim. a minha pergunta é: eu sou leigo em política e etc, etc. Vocês são mais. Se a gente conseguiu chegar numa decisãozinha básica aqui em 5 minutos, por que os arrombados que estão lá todo dia não conseguem ter uma ideia simples Porque assim? sabe, eu tenho uma resposta. que prejudica? Mas eu tenho uma Aí resposta. é mano. quem manda, Zé. Não, mas eu tenho uma resposta. Porque quem manda no sistema Quem dá as não é cartas. Lula e nem é Bolsonaro. São os grandes capitalistas, mano. E aí você acha que eles vão fazer uma lei que vai foder eles? Claro que não. Nunca. Entendeu? Então, assim, os caras não vão fazer uma lei pra taxar mais eles. Exato. Então, qualquer reforma, por exemplo, tributária que vão tentar fazer, mexe e sempre joga a conta pro trabalhador. Aumenta os impostos do trabalhador e do pequeno empresário, que é um trabalhador com outro nome, um pequeno Sim, empresário, é. muitas vezes. Tá ligado? Então, assim, porque os ricão não querem. Por exemplo, te dar um exemplo rápido aqui. A Azul, linhas aéreas. Eu gosto de falar da Azul porque eu fui também... Assim como você pesquisou o instrumento, eu gosto de economia. Eu fui pesquisar uma parada... O dono da Azul falou que pagava muito imposto. A Azul pagava muito imposto. Eu fui lá colocar no Google, 25% é a taxa de imposto de um bilhete aéreo. Aí, falei, 25%. E a empresa lá da minha família pagando 34% no passado de Certo. imposto. Falei, caralho, a gente pagando 34%, os caras pagando 25%, velho. Você vê, uma empresa pequena. Sim, sim. Aí comecei a pesquisar subsídio para ramos aéreos. Não sei quantos bi eles pagam por ano para 3 companhias aéreas. TAM, né, Latam, Gol e Azul. Peguei e dividi esses bilhões e fui entrar no balanço deles para ver faturamento. Resumo, falei, vamos ver quanto que representa do imposto. Os caras não Vocês pagam... estão perdendo um investigador aqui, hein? É um investigador Poder público, financeiro. tem um investigador aqui, hein? Os caras não pagam 25%. Eles pagam 12,5%. Eles estão somando eles tudo e. Eles jogando. pagam 12,5%, porque eles têm um subsídio de imposto. Então, ou seja, esses caras pagam 12,5%, e uma pequena empresa, você está pagando 30%. Então, ou seja, você vê, você acha que um cara desse, que paga 12% e tira tudo como lucro, os sócios não pagam um centavo. Quem tira como lucro, os grandes acionistas não pagam um centavo. Então, ou mas seja, esses caras não pagam imposto. eles mantêm isso aí E aí? para que o pequeno não chegue. Exato! Aí entendeu falou o que eu tô te falando, tudo, cara? Aí falou Entendeu? Ele for pontuar, Vai lá e apaga 17 nessa merda. Então nós não vai defender esses porra. Não, não tô defendendo. Esse cara fio. Não, O Armin entregou o resto do. Ó, eu não tô falando. Ó, só pra você entender, o Barba. Isso aqui o não tem nada a Barba- ver com 13, não, viu, pessoal? É o Barba, 17. o Barba é um filho da puta. O Barba é um filho da puta. Ele tá entregando nossas coisas também. Ah, lógico.